Olá, pessoal, muito obrigado a vocês que acompanham os conteúdos do Junei Martins, Facebook, Instagram e YouTube também. Hoje nós teremos o prazer e o privilégio de conhecer mais uma pessoa que é conhecida por muita gente, Unai, praticamente todo mundo, e que é amigo também de todo mundo, meu amigo. Mostra seu sorriso bonito aí na tela pra gente, meu amigo Tião do Rodo. Bom dia, Tião. Bom dia, Junei. É sempre um prazer estar falando com você, meu amigo. Tá certo, Tião. Nós estamos gravando essa entrevista aqui nesta manhã de sábado, dia 18 de julho de 2020, quase 11 horas da manhã, e a gente quer conhecer melhor o Tião do Rodo. Começa contando para nós, Tião, por que Tião do Rodo? Junei, eu estou aí no mercado fazendo rodo e vassoura. Eu tenho uma fábrica de rodo e vassoura há 29 anos. Ah, Então, então, caiu aí na graça popular e as pessoas desde o início me chamam, me conhecem por Tião do Rodo. então tá bom. Tião do Rodo que faz rodo e vassoura desde quando? Desde 91. Tá, então você era um pouco menino ainda quando você começou? Tinha 18 anos. Tá certo. Fácil fazer rodo? Fácil fazer vassoura? Sim, tudo É, tem a técnica. É, é, do mesmo jeito que quando o Junei treinou a fazer é. aí os seus programas também ele faz com muita naturalidade. Oh, então pronto. Tião, conta pra nós quem é o seu pai. Você é filho de quem? Meu pai é Manuel Francisco de Souza, conhecido como Manuel Baúti. Tá, é daqui de Junaí, o Manuel? Não, ele é de Presidente Olegário. Tá. Você nasceu aqui em Unaí ou em Presidente Olegário? Eu nasci em Presidente Olegário, mas morava no município. Tá, num distrito lá, no povoado? Era Ah, na fazenda, conta o nome da fazenda pra nós. Pissarrão. Pissarrão, tá. E Isso. você morou lá na fazenda Pissarrão até que idade, Tião? Eu morei até os 6 anos de idade. Nossa, mas saiu de casa muito cedo? Por quê? Eu precisei sair para estudar. Eu fui morar com meu avô em Presidente Olegário, porque a escola era longe, 13 quilômetros. E eu, Ah, com meu tá. problema de saúde, eu não conseguia fazer esse trajeto todos os dias, 13 quilômetros para ir e 13 para voltar. Tá. Problema de saúde? Sim, Ah, que problema? tem umas deformidades físicas e tudo. Além de hoje ter outros problemas que na época não tinha, que é problema, hoje tem o problema cardíaco, né? Mas na época tinha problema físico, deformidade física e também um problema de visão que era muito grave. Ah, e isso vem desde a infância? Você nasceu já com essas limitações? Se é Aos, que posso assim chamar? sim, aos 3 anos, não, nascer não, eu percebeu a partir dos 3 anos de idade, que começou a perceber e aí estava tendo alterações. Tá. Tião, você, apesar de ter essas limitações, eu conheço um pouquinho da história do Tião, não conheço muito não, e conheço o suficiente para poder dizer que, apesar de aos 3 anos ter tido a descoberta dessa limitação, dessa deficiência, inclusive, ter saído de casa aos 6 anos de idade para estudar, e aí a gente pensa, poxa, foi morar com o avô, foi receber o carinho do vovô, da vovó, foi tudo tranquilo. Mas a gente sabe que não teve moleza não, não é, Tião? Não, não foi fácil, Junei. E outra coisa, até o meu problema nunca foi problema para mim. A minha deficiência nunca foi problema para mim. É. Eu sempre vi que aquele problema ele me impulsionava mais a estudar, a tentar crescer na vida, porque com certeza eu teria mais dificuldade no futuro do que as pessoas normais. Tá. Então O- eu me sinto normal. tá. E é normal, tá? Eu te respeito como normal. E apesar disso, Tião tá sem querer falar, né? Mas tem uma história aí da sua infância. Você dormia no galinheiro, Tião? Era? Eu saí quando, conforme eu disse, 6 anos de casa, fui morar com meu avô. Hum. E meu avô, ele era casado novamente, e a senhora dele era madrasta do meu pai.
e ela não aceitava que eu morava dentro de casa. E aí eles tinham uma casa muito boa na frente e tinha uma casa que era bastante confortável no fundo, mas que ao redor dela era cercado de tela para que protegesse as galinhas. E aí era uma casa coberta com telhas, tudo, janela. E quando eu fui morar com eles, eles me colocaram para dormir lá. Fiquei lá 2 anos e meio até que fui descoberto por meu pai, que me levou de volta para casa. Então Mas seu na pai não época eu não, concordava com esse tratamento, não. ele não sabia disso, né? Eu não contava porque eu precisava estudar. E aí, naquela época, em janeiro, você chegava para a diretora, perguntava para ela quando seriam as férias, e ela marcava, é 5 de julho. Aí, quando era dia 4 por aí, ele chegava para me buscar. E ele já sabia que ele vinha, e aí o tratamento era diferenciado, me levava para dentro de casa, e aí dormia numa das melhores camas e tudo. E se eu falasse para ele que eu estava dormindo dentro do galinheiro, ele talvez ia me achar que eu estava mentindo, entendeu? Então eu preferia ir outra coisa, eu precisava daquilo e entendia que era suportável. Né? E o banho frio? Eu soube que o banho não era frio, não, não era quentinho, não. Era na Não, bica? eu só tomava banho quente quando estava na véspera do meu pai chegar. Eita, tio. Durante esse período eu tomava banho numa bica que tinha, eles tinham a chácara deles era grande, tinha Ah. um brejo lá no fundo e tinha uma bica d'água. Então eu ia para lá todos os dias tomar meu banho. O que você Era sente na hoje quando bica. se lembra dessas dificuldades da infância? Eu sinto que valeu muito a pena. A gente tem que passar, tem certas dificuldades na vida que a gente tem que passar, Junei, para poder valorizar lá na frente. Serviu como aprendizado. Era ruim, mas no final foi bom, é isso? Porque te ajudou a crescer? Era difícil, mas me ensinou muito. Isso me deu a chance de poder olhar para trás hoje e ver que as coisas não foram fáceis e que eu tenho que valorizar o momento. Tá. O Tião, a gente sabe que o Tião tem uma história de desafios, uma história muito bonita, e tem hoje, e o Tião é um vencedor, né? Um vencedor como empresário, ele também é uma liderança importante aqui na nossa cidade. Ele até falou, Jonei, não precisa de falar isso, mas o Tião é vereador aqui também em Unai, e eu não estou contando a história, compartilhando a história do Tião, porque ele é vereador, é realmente porque ele tem uma história que inspira, e você já viu aí, né? Com limitações de mobilidade já desde os 3 aninhos de idade, depois essa história com o avô, e depois o Tião se torna empresário, mas tem mais dificuldade. Hoje ele é visto aqui na cidade de Unai como uma referência, como alguém que venceu. E aí o que eu quero pedir para você, Tião? Uma mensagem para pessoas que estejam nesse momento passando por desafios que você já enfrentou e superou. O que dizer para essas pessoas? Junei, eu sempre entendo que é o seguinte, cada dificuldade que você tem, cada problema que você tem é um motivo a mais para a luta, entendeu? Porque se você tem uma dificuldade, você tem que lutar para sobrepor ela. Se você tiver tudo certinho, aí as coisas vão caminhando e você nem percebe que tem que continuar a sua luta. Então, fugir, desistir, não deve ser opção. Nunca, nunca, Nunca. nunca. Você tem que encarar de frente e que tudo tem solução, Tá, entendeu? Os seus sonhos é do seu tamanho. tá. Tião, sua família deixou o Presidente Olegário e já veio direto para Unai ou veio para uma outra região antes? Como é que foi? Junei, é o seguinte, minha família, nós viemos direto para Unai em 82, mas deixa eu só te contar um pouquinho dessa história até 82. Eu permaneci lá com meu avô por 2 anos e meio. Nessa época eu ia para a escola, eu tinha um problema de visão muito grave e eu ia para a escola basicamente pensando na merenda. Quando Oi, estava Tião. no, Eu também já fiz tinha, isso. Sim, porque na casa do meu avô a alimentação para mim também era regrada.
Ah, entendeu? era. Era o restinho que sobrava e tudo, mas tudo É, bem. o Tião ia por Passou. conta da merenda. E aí eu Tião, ia por conta da merenda. lá tinha aquela carne de soja. Eu gostava muito da carne de soja. Tinha O que carne de que era? soja, um macarrãozão, tipo Eita, uma orelha, com couve rasgada no meio. Aí ó. quando ia chegando, que eu começava a olhar no relógio o horário da merenda. Aí É. quando batia o sinal, eu saía correndo para ser o primeiro a ser atendido, para poder dar tempo de voltar para a fila novamente e comer mais. Tá Fui coroinha certo. também, Hã? fui coroinha lá em Presidente Alegre por um período bom, também uns 6 meses. Fui coroinha para poder aproveitar antes da missa, comer muita hóstia para encher a barriga. Ah, Tião, sério isso? Você comia Sim, hóstia? muito, comia Mas, hóstia, muita hóstia para poder encher a barriga. Tião do céu. A hóstia, na verdade, tem um período que ela antes dela haver uma. Tem que ser consagrada, não tem isso? Tem. Sim, Ah, sim, era antes, era lá atrás, quando estava preparando tudo, aí uhum. tinha as hóstias, aí eu alimentava bastante de hóstia. Então você. Trabalhei também, busquei nesse período. Hum, Eu sempre tive um pensamento lá na frente e tudo, e aí nesse período eu, ainda criança, pegava um carrinho de ferro do meu avô emprestado, tipo um aluguelzinho, e buscava esterco na vizinhança das fazendas próximas para vender para o pessoal rico lá em Presidente Olegário. E aí eu já velhaco demais, eu saía cedo, mas eu chegava na casa deles na hora, faltando aí uma meia hora para o almoço. tá. Eu deixava, mesmo que eu estivesse chegando antes, eu parava na esquina e ficava esperando. Chegava uma meia hora antes do almoço, porque aí você ia ali fazer aquela distribuição do esterco na horta deles e tudo, cuidava um pouquinho da horta, e eles chegavam na hora do almoço, a empregada perguntava se eu queria almoçar, e eu logo dizia que sim, e aí eles botavam aquele PF grande, mandava sentava bem no cantinho da garagem, aí comia lá no cantinho da garagem, era uma delícia, era Tá. diferenciado, e aí eu já ia correndo para tomar banho para ir para a escola. Tião, esses dias tava eu e minha esposa lá no supermercado Paiva e aí nós encontramos na prateleira uma lata e com esterco sendo vendido na prateleira do supermercado. Aí nós comentamos e brincamos, olha até o que é que se vende hoje em dia, né? Mas na verdade você já vendia esse produto, né, esse insumo já desde criança? Que idade era essa? 8 anos de idade. 8 anos. É a mesma idade da hóstia, Tião? 8 anos também? Sim, a hóstia foi dos 7 aos 8 anos, mais ou menos, foi esse período. E era Aí depois fome. eu voltei, era fome, né, para matar a fome. Aí eu buscava o esterco, vendia para o dono da casa, além da alimentação que eu já ganhava, e aí eu ia comer pudim com esse dinheiro. Eita. Tá Aí joia, eu, Tião. depois dessa fase lá da hóstia, aí meu pai um dia chegou de surpresa lá, pegou, eu estava dormindo realmente no galinheiro, e aí tentaram explicar para ele, não deram conta, e ele me retornou, me levou para casa. E aí eu fui morar na fazenda e caminhava todos os dias 13 quilômetros para ir, 13 para voltar, passando pinguelas, passando córregos. Mas era muito bom. Você saía às 5 horas da manhã, chegava na escola às 8, saía da escola meio-dia e chegava em casa às 3 horas. Uma comida carinhosa, quentinha, feita com muito amor. Entendeu? Tião, Era tudo de bom. Tião, conta pra nós da Diga. merenda na escola. Eu estudei na roça também e eu levava farinha com rapadura, quando tinha. Se não tinha rapadura, eu levava só farinha. Junei, por causa da distância, quando eu Ah, morava na roça, nós tínhamos que levar 2, 3 merendas. ah, Porque aí a gente levava laranja, levava rapadura, comia no caminho aquele jatobá, coco macaúba, olha já comemos. só. E aí saía procurando cajuzinho do cerrado. Você vinha já buscando uma alimentação na ida ou na volta, mas mais na volta. Tá. Tião, você tem que idade hoje? 47. 47. Tá aí o menino Tião, de 47 anos de idade.
Você estava dizendo assim que mudou para Unai em 82, mas não veio direto para cá. Parece-me que vocês moraram aqui em Palmeirinha há um tempo? Sim, aí nós mudamos de Presidente, do município de Presidente, mudamos para Palmeirinha. Trouxemos toda a nossa mudança na gaveta do ônibus, era 8 sacos com roupa e cobertas. E aí fomos para Palmeirinha, aonde meu pai comprou uma casa e começou a trabalhar, a tocar a roça na meia por ali. Tá. E aqui para Unai mesmo, vocês vieram quando? A cidade? Na verdade, eu vim aos 17 anos. Foi Tá, nos anos 90, mas meus pais permaneceram na roça e estão na roça até hoje. tá. Tião, eu pedi para você assim, me mande alguma foto antiga de você criança, na infância, para a gente falar sobre ela. E a foto mais antiga que você me mandou foi essa aí. Aí não era mais uma criança, você tinha quantos anos? Tinha 14 anos, Junei. Foi a primeira foto que eu tirei. Ah, é, Tião? Tinha Primeira foto 14 sua, anos. 14 anos. Primeiro registro. Aí foi logo uma foto colorida. Qual é a história dessa foto, Tião? Essa foto foi uma professora da Universidade Federal de Brasília, do UNB, que estava na Palmeirinha fazendo pesquisa e tirou a minha foto para poder levar na história dela, na bagagem dela, até ela me ajudou muito, que nessa época aí, 4 anos depois, eu consegui fazer uma cirurgia no pé com a ajuda dela. Ah, tá. Então tá. Vamos olhar mais fotos? Vamos? Pode? Vamos, Então vamos. vamos. Olha aí, rapaz. Com que idade que a carteira de trabalho foi assinada? Foi assinada com 14 anos. Foi a mesma época daquela foto lá. Aos 14 anos, eu me tornei um funcionário público. Naquela época, trabalhei para a prefeitura, mas prestava serviço para a Telebrasília no posto telefônico lá na Palmeirinha. Olha só que interessante, funcionário Era, público aos 14 anos. era tudo de bom. Aquilo Tá para mim era o certo. máximo. Mas nesse período antes, rapaz, eu tive na Palmeirinha, eu fui açougueiro, pequenininho, não sabia nem fazer um corte de carne nem nada. Hum, Trabalhei numa farmácia, também só vendia o remédio que o cara pedia, porque eu não sabia nada e também não tinha condição para isso ainda. tá. Trabalhei numa granja por 11 dias. A história da granja é engraçada, Junei. Ah, Eu sempre gostei de ficar no meio das pessoas mais velhas. sim, Onde tinha ali os senhores, eu estava lá tentando me agrupar, escutar histórias deles, que com certeza elas lá na frente me ajudariam muito. E aí fui trabalhar nessa granja. Mas aí, final de tarde, eu vinha por meio deles e eles começavam, todo mundo, só a ficar assim. hum, Tipo, aí perguntavam para o outro, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Tal, o que que é isso? Aí tal, isso é cheiro de porco, é cheiro de porco. E aí eu fui ficando contrariado com aquilo, porque eu só tinha uma sandália havaiana. E eu ia trabalhar com ela, por causa do meu problema, eu não calçava bota. E aí aquilo ali ficava umedecido no chinelo, e eu só tinha ele. Então eu tomava banho à tarde, ia para o meio dele, só que aí aquele mau cheiro não saía da sandália. E aí eu aguentei 11 dias só, que eu vi que. Eu falei, não, não dou conta. Uma que o serviço era pesado para mim, e outra também que eu estava sentindo, eu estava já meio sem graça com aquela situação, porque eu queria ficar onde eles estavam. E eu estava perturbando ali, tirando a tranquilidade deles. e isso foi Mas era antes dos bom, 14 anos, né? foi com 11 anos. 11 anos, tá. Tião, vamos ver mais fotos aqui então. Vamos avançar. Nós tivemos aí a foto da carteira de trabalho. Vamos ver que foto que vem depois. Olha aí! Esse aí já foi em 97, lá na Natalândia. É. Quem é Fui essa moça de casar lá na branco aí do seu Natalândia. lado, Tião? A digníssima esposa, Dona Rose. É. O que ela significa para você, Tião? É minha base. Ah, É minha base, é meu esteio, é tudo na minha vida. tá certo. Então tá aí a Rose, a primeira dama na casa do Tião.
Vamos ver mais fotos do Tião. O Tião mandou algumas fotos aqui. Isso aí é o primogênito. Esse é meu filho, que já não está mais entre nós. É. Ele nos deixou com que idade, Tião? 14 anos. É, Tião. É um período que essa idade marca, né? Foi a idade que você tirou sua primeira foto e também Sim, acabou primeiro trabalho. o primeiro E trabalho. infelizmente a perda do meu filho também aos 14 anos. Foi uma luta, né, para que ele não se fosse, né, Tião? Tentamos de tudo quanto é jeito, agarramos em todas as, como diz o caso, mas não teve jeito. Deus entendeu que precisava dele lá. Qual foi o motivo da partida dele? Foi um transplante cardíaco. Ele tinha o mesmo problema cardíaco que eu, ele herdou isso de mim. É, tá. Vamos ver mais fotos. Olha aí. Fale pra mim quem é esse rapaz de camisa azul, esse grandão que tá dando entrevista. Esse é o Lúcio, zagueiro da seleção brasileira e também era jogador do Palmeiras e esteve lá no hospital fazendo uma visita para meu filho quando ele estava na UTI e levando para ele um presente e abraçando também a causa de doação de órgãos. O cara é excepcional, viu? Ser Tá. humano acima da média. Seu filho era palmeirense, mesma cor da Era camisa do pai palmeirense. aí. Palmeirense. Tá, Essa camisa aí, inclusive, foi o Lúcio que me deu nesse dia aí. tá. Que na época o Lúcio na época jogava no Palmeiras. Jogava no Palmeiras. Que ano foi, Tião? Foi em, nove... foi em 2014. 2014. 2014. Tá. Isso. Vamos avançar para ver mais fotos aí. São fotos que o Tião mandou para nós para Essa aí ilustrar é a esse foto. bate-papo. Ah, Essa foto aí quer dizer, eu, minha filha, meu filho e minha esposa, né? tá. Você já me falou nos bastidores o nome da minha filha, mas o pessoal não ouviu aqui ainda não. Minha filha Victoria, ele era o É, Victor, minha esposa Rose e eu, né? tá. Victor, Victoria, a Rose e o Tião. Vamos ver mais Isso. fotos. Vamos ver mais fotos. Tá aí os dois São meus dois maninhos. filhos, isso. Tá. Qual era a idade aí, Tião? Essa aí é a Vitória, tinha uns 7, ele tinha uns. Não, ela tinha uns 5 e ele tinha uns 11. Tá. Vamos avançar mais. Que moça bonita é essa? Essa aí não tem 11 anos, não? Não, essa aí ela tá com 12 anos, mas ela tem que ser bonita também, né? Muito, porque o pai é Ah, bonito. pronto, tá certo. A Victoria tem quantos anos hoje? Ah, Hoje ela tá com 14. tá, quero mandar um abraço aqui para a Victoria e agradecê-la porque nós começamos a gravar ontem, sexta-feira à noite até, né, Tião? Sim. E aí a Vitória está sendo a responsável técnica para fazer o Tião ter essa imagem bem iluminada aí na tela. Obrigado, viu, Vitória? E tem enquadramento perfeito. Tá aí a família. A Vitória aí já. Essa foto é mais atual, né, Tião? Essa aí com 13 anos. 13 anos. Vamos ver mais fotos do Tião. E essa turma aí? Essa aí é a família do lado meu. Minha mãe, minhas irmãs, meu pai e meus 4 irmãos. Nós somos 8 irmãos no total. É a primeira foto aos 47 anos de idade que nós tiramos, a família toda reunida. Não, não se tinha uma foto, um registro dos 8 filhos juntos, a mãe e o pai. Ah, tá. Essa foto é de quando? Agora, na virada do ano, Olha só que bacana. Seu pai e sua mãe estão aqui, Unai. meu pai e minha mãe estão na minha casa desde outubro, cuidando da saúde. Seu pai e sua mãe, em razão da idade, é grupo de risco. O Tião, também em razão das limitações que tem, é do grupo de risco. Você estava dizendo para mim que está sem sair de praticamente sem sair de casa desde março, Tião. Sim, tenho trabalhado remotamente e não tenho saído a não ser quando precisa de uma consulta médica, alguma coisa mais com urgência. Porque
medo eu já sofri muito no hospital, então a gente fica com certo receio. Tião, você tem medo de morrer? Você já teve? Não, eu já passei inclusive por 5 cirurgias cardíacas, já fiquei 8 meses internado em 2003, entrei em agosto de 2003, fiz uma cirurgia de aneurisma e no dia seguinte teve que reoperar e eu fiquei 40 e poucos dias em coma e 8 meses internado. Nessa mesma internação, tive que fazer a cirurgia dia 28 de janeiro de 2004, ou seja, já tinha 6 meses internado e aí eu permaneci mais 2 até recuperar. Foram 8 meses internado nesse período. Depois eu fiz uma outra cirurgia de aneurisma também em 2013, ambas, tudo cirurgia gravíssimas. Fiz outra agora em 2019, mas medo de morrer não. Eu sempre acreditei que eu precisaria estar aqui, entendeu? Você vai com certo receio, infelizmente, numa cirurgia dessa, Junei, o mais difícil não é a cirurgia, é você ter que passar para sua esposa o que você deve, o que você tem para receber, o que você tem, aonde é isso, aonde é aquilo, porque é uma cirurgia de alto risco. E você não sabe qual que será o resultado. Então você tem essa obrigação, a parte mais dolorosa é essa, você tem a obrigação de contar para ela, caso você não resista, como é que ela vai ter que proceder e tudo. Mas é tudo normal e ela é uma pessoa muito centrada e muito religiosa. Ela sempre acredita que a gente vai, bate na tela, na trave e volta. Tião, você não pode ter medo da morte, mas tem que estar preparado para o caso dela Sim, ocorrer, né? sim, não. Eu ando um pouco resguardado, eu faço tudo com muita coerência. Tá. Tião, é muito comum se falar das chamadas EQMs, que são as experiências de quase morte, e o coma é quase morte. A sua experiência com o coma, o que trouxe do inconsciente, do subconsciente? Que mudança que isso promoveu na sua vida? Tem algo que você possa compartilhar nesse sentido? Junei 40 dias em coma. Foi a história mais linda da minha vida que eu já assisti. Você fica tipo assistindo. Fica, eu sentava num local cheio de morro, tudo verdinho, com muito gado branco, ouvindo passar a minha história ao fundo musical de Sérgio Reis. Era aquele trem mais lindo do mundo. Eu assistindo aquelas dificuldades do passado, assistindo. É lógico, teve alguns pesadelos durante isso, teve algumas coisas que foi muito triste e tudo, mas que a parte melhor é que eu vi muita coisa bela. Eu vi do outro lado da vida. É inexplicável. Eu gasto um meio dia para te contar tudo que vi. É mesmo, Tião. Olha só que interessante. Eu nunca tinha conversado com alguém assim que passou pela experiência de quase morte da EQM, mas eu conheço muitos relatos de estudos que a gente acaba sendo bastante curioso. E que bom que o Tião está nos premiando com essa questão. Antes da gente avançar para o próximo tema, Tião, é, você tinha consciência daquilo que acontecia no quarto ao seu redor, a audição, seus sentidos, eles estavam inertes? Como que era essa dinâmica? Na UTI, quando estava em coma? Exato, exato. Não, não, você não vê nada. Você não tem Absolutamente nada. noção de nada, nada, absolutamente nada. Não vê, O não jeito que ouve? ficou, não vê, não ouve, não mexe, nada, 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 absolutamente nada. Eu, quando acordei do coma, 40 e poucos dias depois, eu não tinha noção do tempo. Se era um dia, se era um mês, se era um ano, eu não tinha noção do que tinha passado. E A depois a única coisa lembrança dessa foram, cena da montanha, do Sérgio Reis, vem aparecendo. vem aparecendo, vem, aos poucos você começa, entendeu? Você parece, aí você vai, parece que quando você vai acordando,
aquilo vai desfigurando. Aquela imagem linda, aquele sonho, parece que no você despertar, ele vai se apagando assim, ele só fica na sua memória que tipo um sonho que você tem, entendeu? Tá, Fica registrado, mas você vê que está voltando à realidade. tá. Vamos ver se tem mais fotos. Essa aí é a foto da família do Tião. E esses objetos? Essas daí são as camisas que o Lúcio levou lá para meu filho no hospital, uma para mim, outra para ele, e autografou, e eu guardo com muito respeito, muito carinho. Estão lá na sua casa emolduradas. Sim, está aqui tudo. Botei uma mensagem aí pro Lúcio, ele com certeza um dia ele virá na minha casa e virá isso, e é toda uma história que fica guardada. Foi o cara que, pela última vez, ele deu conta de fazer meu filho, depois de quase 3 meses na UTI, ele conseguiu fazer com que ele sorrisse, mesmo com um pouco de sedação. Meu filho, quando viu ele, abriu aquele sorriso melhor do mundo. Tá. Tião, seu filho, ele infelizmente não conseguiu resistir a um transplante cardíaco, é isso, né? Sim, ele em 2008 fez a primeira cirurgia, 2014 ele teria que fazer também exatamente aneurisma na raiz da aorta. E aí começou a fazer uma cirurgia que deu errado e fez a segunda para corrigir a primeira, a terceira para corrigir a segunda, e aí foi até de abril a setembro ele chegou a fazer 6, 7 cirurgias. Tá. Colocou marca-passo e foi diagnosticado que só um transplante resolvia. E aí ele foi para a fila e ficou direto na UTI por 4 meses esperando o coração. O coração apareceu, ele transplantou, 3 dias depois ele teve uma infecção hospitalar. Tá. Tião, e você? O seu filho herdou o mesmo problema cardíaco de ti. Você não é transplantado, não. Não, não. Não é. E o meu problema descobriu através dele. Ah, foi? Eu, quando ele tinha 1 ano de idade, eu fui na médica em Brasília levar ele e tudo, e aí ela falou assim, vocês têm características parecidas. O problema dele, eu já descobri, é tratável com o tempo, a gente precisa operá-lo. E o seu, você já fez? Não. Aí ela pediu um exame meu, fiz no mesmo dia, e aí ela já me encaminhou para o centro cirúrgico imediatamente. É, Tião. Meu caso era gravíssimo. E você não sabia, não tinha sintomas? Não, não, não tinha. É aneurisma, né? Ele só dá sintoma quando o rompimento da artéria. E aí era na raiz da aorta, então era um rompimento que seria fatal. Olha só. Bom, Tião, nós contamos muitos aspectos da história do Tião, já estamos aí com mais de meia hora de bate-papo. Muito legal conversar com você. E nós criamos aqui dentro desse nosso quadro Prazer em Te Conhecer um espaço para brincadeira. Nós vamos brincar agora. Já combinei com o Tião antes. Vamos brincar de like ou dislike. Ok, Tião? Vamos Não, lá? tranquilo, Ney. Como você diz, nós precisaríamos de uns 2 dias para a gente contar aí parte da nossa história. Ficou muita coisa para trás e É, tudo, mas já é o suficiente para as pessoas conhecer e tá a bom. vida que segue nós temos aí. Então vamos lá. Vamos pro like ou dislike. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer uma personagem que o Tião já sabe qual é, e a gente ainda não sabe, quer dizer, você que está assistindo, e ele vai dizer para mim se, no caso dele, é like ou dislike no personagem número um. É like ou É like, dislike o que dizer sobre ela? é like, Jonei. Ah, Isso aí é nosso suporte. ah, Nas horas mais difíceis, eles estão lá. tá. Então vamos ver se o Tião deu like ou dislike para quem? Conta para nós, Tião! Família. Família, Isso, aqui! E não é necessariamente a família dele, é a instituição família, família. Isso, sim, instituição família, né? Que recebe com certeza. o like. Com certeza. Vamos Todas pro- as pessoas, quando estão em dificuldade, a família está por perto. Pronto, vamos para o próximo tema, aliás, para a próxima
personagem, o que dizer dessa personagem, Tião? Ah, Junei, essa aí veio para desestruturar nosso país, causando muito medo e dor nas pessoas. Então, todo mundo nesse momento sofrendo muito. então já vi que não vai ser like, pelo jeito. Não, Ah. não, dislike, dislike, 100 vezes, 1000 vezes dislike. Eita, olha o bicho aí. É o dislike para o Corona. Corona que. E a gente contar aqui que a gente não está usando máscara, porque eu estou na minha casa nessa manhã de sábado e o Tião do Rodo também está lá na casa dele. Não é isso, Tião? Isso, estou em casa. Pronto. Vamos para a próxima personagem, número 3. O que dizer, Tião? É um cara sensacional esse, viu, Junei? Ah, É um ser humano espetacular que apareceu na minha vida na hora mais difícil e fez aí a alegria do meu filho. Fez ah. ele dar, como eu disse antes, o último sorriso. Então, para ele é like, like, like. Vamos ver quem é. Eu acho que eu já sei, olha aí. É o Figurinha Lúcio. repetida no álbum. O Lúcio, mais Sim, uma é o vez. Lúcio. Não é isso? Lúcio. Isso, é É o o Lúcio. Lúcio. Lúcio que é daqui de Brasília, né? Mora aqui perto da gente. Quer dizer, não sei se está morando aqui perto, mas ele é de Brasília, não é isso? Tá morando em Brasília. Ah, tá. Então vamos lá para ver agora o próximo personagem número 4. O que dizer, Tião? Esse aí é um casal com coração gigante Ah, que me deram todo o suporte quando precisei para vencer na vida. Eles, na verdade, foi uma das principais bases. Eles me deram total apoio quando eu mais precisava, aos 14 anos, 13 anos, fui morar dentro da casa deles e super pai, super mãe, como se diz, 1000 vezes like para eles. aí a Esse é fotinha o, deles. é o Fala o nome, Juquinha mas e fala o apelido também, Tião. o Zé Tomás Filho, lá da Palmeirinha, e a sua esposa Nilda Gonçalves. Ah, conta o Juquinha da apelido. Palmeirinha. Conta o Juquinha apelido, da senão ninguém Palmeirinha. conhece, você já me falou. Ah, Sim, é o Juquinha. Juquinha e Nilda, lá da Palmeirinha. é o Juquinha e a Nilda, lá da É, Palmeirinha. moraram lá por muitos anos, agora está em Unai. Tá? Abençoar a vida do Tião do Rodo. Tião, vamos agora para a personagem número 5. É like ou dislike? O que dizer dessa personagem número 5? 1000 vezes like. Ah, é? É, isso, fantástica mesmo, viu, Junei? Fantástica. A De um nossa calor princesa. humano, de um calor humano extraordinário que escolhi para viver. É a Olha aí, nossa princesa Unai. a nossa princesinha do Noroeste, Unai. Vamos E é lá, uma Tião. Ah, cidade onde o pessoal tem um calor humano muito grande. E aqui, como se diz, não nasci não, mas me tornei unaiense desde os anos 90 e daqui eu não quero mais sair. tá, joia. Tião, nós vamos avançar agora para o nosso próximo tema, né? Que é algo que você gosta, de jogar bola, de assistir jogo. Mesmo com as limitações, você arrisca jogar bola? Já jogou na vida? Não, nunca, como se diz, quando criança você brincava ali de uma peteca, um trem, mas bola mesmo, por causa da minha dificuldade, eu nunca dei conta. Tá. Mas Tião, gosto, mas gosto. Tião, foi essa distância do futebol, esse negócio de não entender que levou você a torcer logo pro Palmeiras? Não, não, não foi não. Meu, Meu filho, desde novo, já era palmeirense. Eu comecei os É. pais sempre fazem, acompanham o filho e tudo. E aí eu se tornei um palmeirense mesmo depois da visita do Lúcio lá no hospital. Ah, Aí não é, tem como. gente. Agora ele já era palmeirense, mas eu Então, gostava muito, eu acompanhava ele, mas entendi. palmeirense definitivo eu tornei já nessa época para cá. Então, na maioria das vezes, você tem o filho torcendo pelo mesmo time do pai. Nesse caso, foi o pai torcendo pelo mesmo time do filho. Sim, o pai quer estar sempre perto do filho. Tá. Então vamos lá para o nosso bate-bola. Eu vou falar uma palavra e, se for possível, você também me devolve aquilo que você pensa daquele tema representado pela palavra, com apenas uma palavra. Se não der, você fala mais, a gente vai conversando e. Vamos lá. Tião, Vamos. para você,
política é. É a base, desde que feita com muita responsabilidade. Junei, tudo é voltado para a política, desde o presidente, toda a empresa, ela volta para a política, o bom andamento, a vida social, a vida particular de cada um. Então é tudo voltado. Então ela tem que ser feita com muita responsabilidade. Se ela for feita com muita responsabilidade, ela é a base realmente. Agora, se não for feita, ela desestrutura tudo. Tá? Tem muita gente que imagina, quando ouve a palavra política, que refere-se apenas à política partidária, não é? E muitas vezes Não, associa a política à politicagem, que é algo corrupção. E ela, diferente. E a política, na verdade, ela é um meio, né, para a promoção do bem comum e que deve ser feita, Tião, com responsabilidade. muita responsabilidade. Só que a política hoje, infelizmente, ela tá muito, o pessoal está muito enojado com a política porque vem há longos anos aí uma história muito ruim da nossa política. Mas temos que ter esperança de que um dia isso muda. Tem gente que acha que todo político é igual, mas não é. Mas não é. Os dedos das mãos não são iguais, Juninho. Tá certo. Nem os dedos das mãos não são iguais, porque milhões de políticos seriam iguais. Tá. Tião, na cozinha, eu sei que você tem uma cozinha bem generosa na sua casa. Quando você vai para a cozinha, você vai para o fogão ou vai para a pia? Junei, eu adoro a comida da minha esposa. É Ah, ela que faz. Se eu tiver que escolher, eu escolho o fogão, mas ah. não tenho escolha. Nos últimos tempos, eu tenho deixado ela desenvolve muito bem essa artimanha aí. Tião, eu acho que você tá somebody love. Mas aí, você deixa ela escolher o fogão e você vai para a pia? Não, não, ela domina os dois. Ah, Tião. Tião, Não, não, nessa área eu sou preguiçoso. é, Tião, um sonho seu. Ver minha filha se formando. É, tá. Esse é o maior sonho meu hoje. Uma saudade. Meu filho. Para você, felicidade é. Felicidade é estar sempre perto das pessoas que você gosta, que você ama. Entendeu? Tá. Tião, um mineiro, assim, que te inspira, um mineiro. Santos Dumont. Ok. Um Era arrependimento. genial, né? Genial. Junei, eu tenho um arrependimento de uma coisa que eu fiz quando eu morava na Palmeirinha. História engraçada. Um detalhezinho muito pequeno, mas um senhor pegou umas mangas, na época de manga, botou na cabeça do arreio ali e levou para mim, de cavalo, né? Lógico, levou para mim uns 15 quilômetros de distância que ele morava da Palmeirinha. E ele chegou lá com a sacola de manga para mim. E eu, sem maldade, sem nada, falei para ele, falei, pô, seu Zé, se eu trazer logo manga, por que que o senhor não trouxe um frango, caipira, tudo? Não tinha coisa melhor, não? E eu falei, depois eu percebi o que que eu tinha feito. Que o que valia naquele momento era a intenção dele. Ele queria me agradar. Então eu arrependo disso. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, porque ele mudou na época, mas eu espero um dia ainda ter. Entendeu? Ele está vivo, eu também estou aqui. Então um dia eu quero pedir desculpa para ele por isso. Então Detalhezinho, conta o nome dele aí, Tião. Porque de repente esse vídeo chega a ele e de repente você pode falar isso para ele aqui agora. E de repente, se não encontrar Junei, pessoalmente, o vídeo pode chegar antes. o nome dele, como se diz, não tem, eu sei o nome, todo mundo chamava ele de Zé Gostoso. É Então, um senhor, um senhor moreno e tudo, ele tinha esse apelido, Zé Gostoso. Então então, todo mundo conhecia ele na região por esse apelido. tá. Então é o seguinte, nós já vamos pedir aqui para quem assistir aqui o vídeo do Tião, do Rodo, e te conhecer o senhor Zé Gostoso, da região da Palmeirinha. É Zé Gostoso? Zé Gostoso, Senhor esse é o Zé, apelido dele, o né? senhor Zé Gostoso. Olha aqui, vamos fazer história. Pode ficar à vontade aí, Tião, para você pedir a sua desculpa, pedir perdão se for o caso, abrir o coração aí para o senhor Zé Gostoso, que andou uma distância muito grande para poder levar manga para o Tião e o Tião acabou não. Fica aí, Tião.
Não, pois é, curioso, eu quero até ter a oportunidade, se Deus quiser, de encontrá-lo ainda e tudo, porque foi um detalhezinho que marcou muito, mas com certeza ele deve, eu não sei, ele era uma pessoa muito extrovertida, eu acho que ele nem sabe que isso hoje me marcou muito, mas eu quero encontrá-lo pessoalmente, mas enquanto isso eu já peço perdão através desse vídeo e tudo, porque foi coisa aí de infantilidade e tudo. A intenção dele era a melhor possível. Quantos anos você tinha nessa época, Tião? Tinha 13, 12 anos, indo para os 13. Olha isso, gente. O Tião é interessante nessa questão. Ele tinha 12 para 13 anos, é, e isso aí acaba seguindo ele até hoje. E eu com toda com todo, sim, você vai conseguir, Tião. Dá um abraço no seu Zé Gostoso. E aí, ao invés de falar da manga, né, você chama ele para comer o frango caipira na sua casa e celebra. E Tião, vem cá. Se tiver jeito, me chama que eu quero participar e testemunhar isso. Porque isso é fantástico, cara. Você hoje está com 47 anos, aí teve esse ato de indelicadeza da sua parte, lá nos 12, 13 anos, que o seu Zé Gostoso deve estar achando, ah, isso é menino, não sabe o que que fala, foi uma brincadeira, mas em razão do seu coração, você carrega algo Eu que guardo isso, eu guardo. parece uma culpa, né? Mas, ok, vamos avançar aqui para o próximo tema. Seu maior medo, Tião. Seu maior medo. É de perder mais alguém que eu gosto. Sua maior vaidade. Não tem vaidade. Não Um, tem. um defeito. Eu sou muito, como se diz, muito ansioso. Ansiedade é meu maior defeito. Tá. Tião, se lhe fosse oferecida a possibilidade de fazer uma viagem no tempo, você iria para o futuro ou você voltaria ao passado? Eu iria para o futuro. Eu acredito muito ainda no ser humano, acredito muito no nosso futuro, ver um país melhor. E o passado eu já conheço. Já conheço, foi um passado difícil, mas com muita experiência e que serviu de base. Então eu iria para o futuro. Ok. Tião, nós estamos caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, tá? Estamos caminhando para o final. E eu quero deixar aqui a oportunidade aí para você contar para nós alguma coisa da sua história que você não contou sobre você. E, enfim, minhas perguntas de repente não foram suficientes para você contar tudo, você já falou, mas o que você reputa como importante aí, compartilha com a gente. O momento é esse, suas considerações finais. Bom, Junei, para a gente contar toda a história da gente, gastaria aí uns 2 dias. E aí ninguém iria assistir. Mas, como se diz, acho que aí a gente deu conta já de dar um parecer. Eu tive, graças a Deus, durante toda a minha vida, eu tive sempre pessoas boas do meu lado. Eu sempre fiz igual você sempre fala, eu sempre procuro estar com os melhores, porque você estando com os melhores, com certeza um aprendizado sairá. Então, graças a Deus, eu sempre tive pessoas boas que me ajudaram. Eu tenho um grupo de amizade, um grupo de pessoas que eu amo aí. Eu acho que amizade hoje tem uns amigos aí que significa mais para mim que tudo é tipo um familiar. E tive pessoas como o Tijuca lá da Palmeirinha e sua esposa que na época foram meu suporte, me deram um ensinamento extraordinário, me ensinaram a ser cada dia melhor, que foram tudo da minha vida. E, como se diz, apareceu outras pessoas que me ajudaram muito. Seu Milton Medeiros, quando eu vim para a Unai em 90, eu fiquei engessado 1 ano e 8 meses, porque eu fiz uma cirurgia na perna e fiquei engessado. E eu fui estudar, eu morava próximo, numa república ali, próximo ao Colégio Rio Preto. E aí, seu Milton Medeiros me levou para dentro da escola dele, não me cobrou
na época absolutamente nada, terminei lá o 2º grau, e então sempre apareceu pessoas boas na minha vida. Eu queria aqui deixar os meus agradecimentos a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram comigo, e dizer para você da minha satisfação em poder estar participando aí desse programa maravilhoso seu, e dizer para as pessoas o seguinte, que nossos sonhos sempre são do tamanho que nós somos. O que você plantar hoje, Ney, você irá colher amanhã. Pode ter certeza disso. Você não colhe, se você plantar abacaxi, você não colhe maçã. Então pense muito antes de cometer algum erro, de fazer mal a alguma pessoa, porque você só colhe o que você planta. E que cada pessoa ponha aí na sua cabeça que cada dificuldade que nós temos é um motivo a mais para a luta. Tá. Isso nos fortalece muito. Muito bem, Tião. Bom, estamos caminhando para o finalzinho aqui. Tem uma última pergunta, né? Vou te perguntar agora. Quem é o Tião do Rodo para o próprio Tião do Rodo? Quem é você para você mesmo? Tião do Rodo é um cara, para mim, é um cara que tenta sempre estar do lado certo, que um coração enorme, sentimental demais, e que leva a vida como se não existisse o amanhã. Eu vivo cada dia e sou um cara extremamente feliz. Tenho a esposa, tenho os filhos. Eu, quando digo, infelizmente meu filho não está mais, mas era um menino maravilhoso, que é o sonho de qualquer pai. Tá E certo. minha filha, do mesmo jeito, me corresponde. Então, Tião do Rodo, por Tião do Rodo, é um cara extremamente feliz, com todas as dificuldades, mas é um cara realizado. Tá, joia. Tião, já que você disse que tem um coração enorme, meu muito obrigado pelo bate-papo muito bacana. E um abraço para você do tamanho do seu coração, viu? Enorme. Jonei, eu que te agradeço, meu amigo, pelo carinho, pela confiança, e eu estou sempre à disposição. E fica aqui o meu abraço a você, e que Deus te abençoe, que você cada dia continue aí contribuindo mais com a nossa sociedade. Tá, joia. Obrigado, Tião. Eu Obrigado a agora. você. Não desliga aí não, que eu quero um recado. Eu tenho uma outra informação para você depois que a gente concluir a gravação. Deixa eu só despedir do meu público aqui. Vou ficar sozinho na tela. Tchau. Deixa eu. Opa, agora deixa eu achar minha tela. Aqui, achei. Tô aqui. Gente, obrigado a você que assistiu até o final. Quem puder. Posso pedir? Posso pedir? Quem puder, comenta aí, conversa com o Tião do Rodo aí nos comentários, parabeniza, faz alguma outra pergunta para ele, se interaja com ele. Se você puder também, curte o vídeo, compartilha, manda aí para alguém que você fala, olha, a história do Tião do Rodo é bacana, você está achando que sua vida está difícil? Vou contar para você aqui a vida do Tião do Rodo, assiste o vídeo aí. Porque foi uma história muito bacana. Nós vamos produzir uma série de histórias bem interessantes, e não apenas com pessoas que, como no caso do Tião, começou bem pequenininho, hoje é vereador, tem outras lideranças aqui na cidade, mas nós vamos trazer também história de gente simples. Você conhece alguém aí que vale a pena a gente fazer um prazer em te conhecer com ele? Indica pra gente, nós vamos estar entrevistando aqui, fazendo esse bate-papo, viu? Obrigado pela moral, curte aí a nossa página também, segue a nossa página, tá? Um abraço, até o próximo vídeo. Bacana? Até lá.